Melhor Agora começou nesta segunda-feira, 7 de dezembro, falando sobre violência, crime organizado, mas não é só a arma de fogo que mata no Brasil. A gente tem também um outro problema que não deveria ser, mas que também mata, que são as árvores que caem em cima das pessoas quando chove muito forte ou tem uma forte ventania, principalmente em São Paulo, e a gente viu isso na semana passada. Vamos falar então sobre a urbanização das cidades brasileiras. Eu recebo aqui no palco para conversar com a gente sobre esse tema o engenheiro ambiental, Gabriel Estevam. Vou conversar também com o empresário e pesquisador Evaristo de Miranda, que participa por Skype, ele que trabalha no Embrapa. Muito boa noite aos dois. A minha pergunta para o Gabriel Estevam Domingues é o seguinte: na semana passada nós vimos uma mulher morreu na frente dos filhos quando o carro da família foi atingido por uma enorme árvore. Essa árvore, nesse caso, era um eucalipto. Existem árvores, tipos de árvores, que têm maior ameaça de queda do que outras? Olá, boa noite. É uma pergunta bem relevante. Existem sim, né? Eucalipto, por exemplo, é uma árvore exótica, né? Ela é muito utilizada para biomassa, para queima, e não é habituada a essas áreas urbanas, em especial áreas que não são em parques. Então, de uma forma geral, não é comum ter eucalipto, porque é uma árvore de grande porte, é uma árvore que tem uma resistência no solo muito firme. Então, de uma forma geral, não é adequado esse tipo de espécie em áreas urbanas. Olha, o Gabriel Estevam Domingues é cientista, é engenheiro ambiental, trabalha principalmente nessa parte de inovação e sustentabilidade, é representante brasileiro na sustentabilidade mundial, já ganhou diversos prêmios e usa o seu conhecimento e se debruça sobre todas as técnicas para fazer programas de reaproveitamento, de reciclagem. Agora, se a gente está falando de árvores, eu imagino que você saiba quantas caíram em São Paulo, por exemplo, esse ano, Gabriel. Olha, comparando o ano passado e até um ano não terminou, mas há uma média de 4.000 a 3.000 árvores foram derrubados nesses últimos 2 anos. Só na última chuva em São Paulo, os bombeiros receberam, a prefeitura também, centenas de ligações de pessoas que ficam desesperadas. Agora, o que se pode fazer? Qual é a solução para essas árvores antigas? Quantas árvores tem em São Paulo? E são árvores muito antigas, a gente vê, e muitas delas sofrendo com a poda mal feita e com a calçada que impede que as raízes sejam saudáveis. Ótima pergunta, né? É sempre um problema recorrente, né? Choveu, a gente imagina sempre a queda de árvores e sempre a questão do alagamento, né? E uma dessas consequências que sempre está levando a isso, né? A deterioração da árvore é propriamente uma poda mal feita, né? Quando nós imaginamos uma árvore, né, um ser vivo que tem, né, traz diversos benefícios para a sociedade, para a saúde, né, a questão climática, a questão da temperatura, a questão da emissão do particulado e tudo mais, tem que ter um certo cuidado. Quando nós falamos em poda, existe uma norma, né, um manual de poda a ser utilizado para fazer esse tipo de serviço. Então, precisa-se, primeiramente, um profissional capacitado, no caso, um biólogo, um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal. Ele deve fazer um laudo, né? Ele vai lá, verifica a saúde da árvore, ele vê as condições e aí identifica a melhor forma, a melhor metodologia para ser feita essa poda, né? E usando essas técnicas, ela evita que essa árvore ela venha a se deformar. Por que isso? Porque quando a gente corta uma árvore, ela não está no seu habitat natural, né? Se ela tivesse no seu habitat natural... Na floresta ela não é cortada nunca. Não, ela só vai crescendo. Exato. E pronto. Automaticamente ela faz a sua poda, né? Ela cai, ela vira biomassa, ela fecha o ciclo de carbono. Só que você está numa área urbana, consequentemente vai cair em pessoas, vai cair em carros, vai cair em telhados e vai causar um enorme problema. Então...
Eu quero incluir na conversa o professor Evaristo de Miranda, que é formado em agronomia, tem mestrado e doutorado em ecologia pela Universidade de Montpellier, na França. Ele atualmente é chefe-geral da Embrapa Territorial. É membro de várias sociedades científicas, dirigiu os primeiros programas de estudo agroecológicos e socioeconômicos nas pequenas propriedades rurais do Nordeste, da Amazônia. Faz esse monitoramento por satélite. Professor, muito bem-vindo aqui ao Melhor Agora. Como fazer para que a vida na cidade tenha natureza, mas uma natureza que seja adaptada às condições urbanas? Bem, eu acho que nós não podemos assim generalizar nas cidades brasileiras, né? São situações muito diferentes, as cidades da Amazônia, né? Na Amazônia tem mais de 700 cidades, é uma situação muito diferente da situação das cidades da região sul, sudeste, etc., né? Também ocorre no Brasil que o número de habitantes por área urbanizada não corresponde exatamente ao que a gente imagina. Por exemplo, provavelmente muita gente pensa que em São Paulo tem muita gente por quilômetro quadrado, né? Mas não é verdade. O lugar que mais tem gente por quilômetro quadrado urbanizado no Brasil é em Recife, não é? Em Recife tem mais de 15 mil pessoas por quilômetro quadrado. Quando você tem verticalização e casinhas muito pequenas, realmente sobra muito pouco espaço para a natureza, não é? Nessas cidades. Então, é necessário cuidar, eu acho assim, de um conjunto mesmo dentro da cidade, né? Quando a cidade, até foi evocado aí, não é? A questão das enchentes, etc. Quer dizer, as pessoas são vitimadas, não é? Por problemas talvez ambientais nas cidades, eu creio, muito mais sérios, né? Que é a falta de saneamento básico, né? É a falta de água tratada, quer dizer, mais de 30 milhões de brasileiros não têm acesso a isso nas cidades, mais de 100 milhões não têm acesso a tratamento de esgoto, né? Existe também todo o lançamento de lixo, de coisa nos córregos, no ambiente urbano. Quer dizer, nós sofremos de graves problemas nas cidades brasileiras, não é? Agora, eles não são iguais em todo o país. Você, apesar de faltar árvore, tudo isso, você não ouve falar que em Goiás, por exemplo, em Goiânia ou também em Sinop, no Mato Grosso, em Cuiabá, você tenha graves problemas de inundação ou de árvores caindo, etc., né? São coisas específicas mesmo de cidades que estão situadas em vales, em encostas, onde ocorrem outros problemas de deslizamento, etc., né? Então, nós temos que caminhar. Eu acho assim que o país, como o nosso tempo é muito curto, eu queria destacar um passo importante que nós demos esse ano, acho que um passo histórico. Se algo merece ser destacado nesse governo e até para o nosso Congresso, foi esse novo marco legal do saneamento, né, que foi aprovado agora no mês de julho e que já está produzindo efeitos, né, na universalização desses serviços de saneamento, de limpeza, de eliminação de lixões, não é? De levar água potável para as pessoas, de tratar os esgotos. Se imagina que rapidamente nós vamos ter uma economia por ano de R$1,5 bilhão de reais com gastos de saúde, com tudo isso que a gente está sendo feito. É claro que a queda de árvores é um problema, mas assim, dentro dos problemas ambientais, urbanos, não é? De longe, não é? A questão do coleta, tratamento de esgoto, a questão de acesso à água potável, né? São questões, eliminação dos lixões, são questões muito essenciais. Professor Evaristo de Miranda colocando o dedo na ferida, falando do que realmente importa, do que é grave que acontece nas nossas cidades. E eu sei que cobertura vegetal e água estão intimamente ligadas. Quero agradecer muito a participação do professor Evaristo de Miranda. Muito obrigada, viu? Nada, obrigado. E dizer o seguinte pros dois convidados. Eu vou apresentar para vocês agora, por Skype, um empresário na Zona Leste de São Paulo, que é o seu Hélio da Silva. Ele faz muita diferença no bairro, que era o bairro que tinha menos área, menos cobertura verde na cidade de São Paulo. Ele plantou mais de 25 mil árvores, ele, sozinho, numa importante avenida ali da região. Muito boa noite, Hélio, tudo bem? Tá tudo bem, boa noite, obrigado pelo convite. Tudo bom, Hélio? Muito agradecido. Eu sei que o senhor plantou essas árvores uma a uma, né? E sei que no comecinho os vizinhos arrancaram, não foi isso?
Eu comecei no dia 23 de novembro, lá de 2003, em uma área pública abandonada, degradada, suja, motel a céu aberto, estacionamento para todos os comerciantes de lá. Mas eu resolvi mudar, e para mudar isso daí, primeiro eu mudei o Hélio. O Hélio mudou. E quando o Hélio mudou, o Hélio quis mudar o entorno. E graças a Deus, com todas as dificuldades, eu consegui fazer isso daí. Essas mudas que o senhor já plantou, formando o Parque Ticoatira, que a gente está vendo agora, é um parque linear, é lindo, 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 cheio de árvores nativas, árvores da Mata Atlântica, árvores do Brasil mesmo. Onde é que o senhor conseguia as mudas para plantar? Na realidade, hoje já são mais de 31.800 árvores. Opa, tô atrasada! São mais de 30.800, com índice de sobrevida de mais de 90%. Eu me abasteço de árvores na região de Limeira, Piracicaba, onde se concentram os viveiros da cidade de São Paulo. Num determinado período, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente também me cedeu bastante mudas e eu fui plantando. Hoje existem nesse parque, primeiro parque linear da cidade de São Paulo, 320 mil metros quadrados, mais de 160 espécies de árvores lá. Seu Hélio, detalhe fundamental... Fala, o que é fundamental, o que é? E o detalhe fundamental aí é que de cada 12 árvores que eu planto, uma é frutífera silvestre. A intenção realmente foi de atrair pássaros, aves e insetos. Enquanto o planeta está expulsando os insetos, eu estou atraindo os insetos. Venham para cá, que eles são alimentos dos passarinhos também. Agora, seu Hélio, eu quero saber o seguinte, como é que tá aquele ipê que a gente plantou junto? Aquele ipê que você plantou junto lá, eu mandei fotos hoje aí para produção, já faz bastante tempo e está começando a florir já, é o ipê roxo. Obrigada, seu Hélio. Eu vou visitar aí o senhor no Parque Ticoatira, vou rever o ipê que eu plantei junto, porque é o seguinte, seu Hélio plantou da primeira vez que ele plantou as 300, 400 mudas, os vizinhos arrancaram porque eram comerciantes, queriam estacionar ali no canteiro, ele plantou de novo, replantou de novo, faz muitos anos que ele faz esse trabalho e tem esse resultado lindo que vocês veem. Parabéns, seu Hélio, queria que o senhor fosse essa inspiração aqui para a nossa noite de hoje. Obrigada. Muito obrigado. E só um detalhe, estão caindo as árvores. Sério? É claro que estão caindo. A árvore não, aí na cidade, lá na Lapa, por exemplo. Tá bom. Que caiu recentemente. É a árvore errada no lugar errado. Árvore errada no lugar errado. E a gente tem tantas fundações no Brasil, né? Cuidadores de idosos, cuidadores disso, por que não tem cuidadores de árvores? É isso, seu Hélio, é isso. Árvore errada no lugar errado. Quais são as árvores certas, Gabriel? Vai variar muito de acordo frutífera? com... Frutífera é uma árvore interessante, como já foi falado, traz a questão dos pássaros, alimento e tudo mais. E tem várias espécies, né, que elas não precisam, elas não são grandes copas e tudo mais. Exemplo é o palmito jussara, que é uma espécie que está em extinção. Tem a pitanga, tem várias espécies, cambuci também, né? Você vê o Lago do Cambuci, você pouco vê cambuci